Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, como relator, eu quero aqui registrar novamente e confirmar a posição do governo que irá, por medida provisória, ajustar o texto de gestantes e lactantes. O texto irá proibir gestantes de trabalharem em áreas de locais insalubres. Agora, se for local de pequena e média insalubridade, se a gestante quiser, com um atestado de um médico de confiança ou do médico do SUS ou de qualquer médico do trabalho, ela poderá entregar no trabalho e trabalhar naquela área onde é de pequeno ou baixo ou médio impacto. Por que isso? Porque normalmente as mulheres querem trabalhar. Ao trabalhar, elas recebem o adicional de insalubridade. Então, tudo será feito de acordo com a legislação, será protegida tanto a gestante quanto a lactante, e mais do que isso, nós estamos colocando também que o acordo coletivo vai acompanhar o grau de insalubridade das áreas. Portanto, controle dobrado para proteger as mulheres. As deputadas da Câmara procuraram diversas senadoras no intuito de colocar que o pleito da maioria das trabalhadoras é que haja essa possibilidade dentro de um controle sanitário. Nós vamos fazer isso. Então, o compromisso do governo é fazer o controle e uma legislação que proteja a gestante e a lactante. E, portanto, eu peço o voto não contra essa emenda para que a gente possa sancionar rapidamente esse projeto e começar a gerar mais emprego no Brasil, senhor presidente. Obrigado. O governo vota não. Como vota o PMDB, senador Raimundo Lira? Senador Raimundo Lira. Senhor presidente, o PMDB vota não por uma razão muito clara. Existe um compromisso do governo de mandar uma medida provisória corrigindo todas essas distorções que foram discutidas aqui no Senado Federal. E mais ainda, se nessa medida provisória o texto não estiver rigorosamente como nós do Senado Federal queremos, protegendo a gestante, protegendo a lactante, protegendo o trabalhador, nós ainda vamos aperfeiçoar esse texto da medida provisória. Portanto, não há nenhum motivo de preocupação para os trabalhadores brasileiros em relação a esse projeto. Não. O PMDB encaminha voto não. Como encaminha o PSDB? Senador Paulo Bauer, PSDB. Senhor presidente, o PSDB confia no entendimento e na manifestação do líder do governo e votará não nesta matéria. PSDB encaminha o voto não. Como encaminha o PT, senador Lindenberg? PT vai ser a senadora Fátima que vai encaminhar, presidente. Senadora Fátima Bezerra, então, para encaminhar pelo PT. Como encaminha o PT, senadora? Sim. Ok. O PT encaminha sim, senhor presidente. E aqui faz um apelo, né, para que o Senado da República tenha um mínimo de sensatez, de sensibilidade e de respeito para com a vida humana das mulheres, porque é inconcebível, inaceitável a gente ouvir aqui do líder do governo simplesmente dizer que há um compromisso do presidente de vetar o ponto da reforma trabalhista que trata de permitir que a mulher grávida trabalhe em local insalubre. A pergunta é, que presidente, gente? O que é isso? Pelo amor de Deus. Um presidente vivendo seus últimos dias, um presidente denunciado, um governo totalmente degenerado. Pelo amor de Deus. O que nós estamos aqui é fazendo um apelo. Parem de brincar com a vida das mulheres. Parem de brincar. Todos aqui reconhecem, senador Eunício, que simplesmente colocar na legislação a permissão
Senador Fátima, acabou o tempo de Vossa Excelência. Eu vou dar o próximo. Senador Benedito de Lira, como encaminha o PP. Senador Benedito de Lira, como encaminha o PP. Senador Benedito de Lira, como encaminha o PP, senador. Senhor presidente, essa Senador matéria é Benedito de muito Lira. sensível. O PP encaminha o voto, tendo em vista o compromisso do governo em fazer um reparo no que diz respeito a esse tema. O PP encaminha o voto não. PP encaminha o voto não. Como encaminha o PSB, senador Fernando Bezerra. PSB, quem vai encaminhar a senadora Lídice da Mata. Senadora Lídice da Mata. A senadora Lídice da Mata. Ok. Senhor presidente, o PSB nessa matéria está com as mulheres trabalhadoras do Brasil e em defesa da maternidade, do direito da mulher a ser mãe e ser trabalhadora. É por isso que nós encaminhamos pela aprovação da emenda, senhor presidente. Como encaminha, sim, como que encaminha o PSD, senador Omar? Senhor presidente, eu ouvi atentamente o debate acalorado em relação à reforma trabalhista. Acho que há uma convergência de todos os partidos que era necessária uma reforma trabalhista. Seja ela sendo feita agora ou depois. O que há discordância é que o Senado sempre tem que se curvar à necessidade, e não é agora com Vossa Excelência, não. Eu estou há 3 anos aqui e toda vez é a mesma conversa. Olha, ninguém pode fazer nenhuma emenda, porque senão volta para a Câmara. O Senado, em vez de ser uma casa revisora, virou uma casa que consagra aquilo que a Câmara aprova, literalmente, porque não pode se perder tempo. Veja só, em relação a esse destaque, o PSD encaminha o voto sim. Nós somos a favor que se retire deste projeto esse artigo que fala sobre as mulheres gestantes e lactantes. Não acredito, senador Eunício, que alguém trazer esse assunto para se discutir aqui. É sagrado a gestação de uma mulher. É sagrado a mulher que está esperando um filho. Eu que sou filho, eu que tenho esposa, eu que tenho filhas, eu não posso permitir que, porque o governo tem pressa de aprovar essa matéria, eu vá votar contra os meus princípios. Votei a favor da reforma, sim, trabalhista, mas em relação a essa matéria, a esse assunto, eu não me permito jogar fora a minha história, jogar fora tudo aquilo que se construiu por causa de um lapso, que eu diria de má vontade. Vou mais além. Caso percamos aqui hoje, na medida provisória, farei uma emenda para que as mulheres gestantes e lactantes que saiam da insalubridade, elas não percam o adicional que elas têm direito de 30%. Muitas vezes. Para concluir, senador Omar. Para receber os 30% adicional. São obrigadas a fazer isso para poder ter um recurso a mais. Elas são obrigadas. Lá no Distrito Industrial de Manaus, na década de 90, mulheres tiravam a fertilidade das mulheres para que elas não ficassem gestantes e não largassem o trabalho. Essa época de escravidão das mulheres passou. Por isso que eu voto sim nesse destaque feito aqui no plenário do Senado. Como encaminha o DEM? Como encaminha o DEM? O DEM encaminha não. Como encaminha o PR? Senador Cidinho. Senador Cidinho. Presidente, o PR encaminha não, entende que existe muita ignorância das pessoas aqui, muitas não sabem nem o que é uma área insalubre.
E isso me deixa bastante constrangido, porque qualquer empresa minimamente séria tem um médico da medicina do trabalho que respeita toda a legislação. Tem um orador na tribuna, e eu peço respeito do plenário ao orador na tribuna. E esse médico, ele só dá um atestado para que tal funcionário seja uma área que não seja permitida, com a total responsabilidade. Eu vi gente aqui dizer que o médico da empresa pode se vender. Isso é falta de respeito até com os médicos do Brasil que fazem a medicina do trabalho. Por isso, o PR vota não e aguarda a medida provisória do governo federal. Como vota o PDT? PDT encaminha o voto sim em defesa da mulher trabalhadora brasileira. O PDT encaminha sim. O PTB, senador Armando Monteiro. Senador Armando Monteiro, PTB. Como encaminha o PTB? O PTB encaminha o voto não. Como encaminha o PCdoB, senadora Vanessa? Presidente, com muito orgulho encaminho o voto sim em defesa das mulheres brasileiras, as construtoras desse país e que muito já sofrem. PCdoB encaminha o voto sim. Como encaminha a rede? Senhor presidente, só para esclarecer o plenário, a posição da rede, obviamente é sim, porque se trata de um absurdo. Se ninguém sabe o que é uma área insalubre, está aqui uma foto. É trabalho escravo. O que nós estamos votando é isso daqui. O que nós estamos votando é concedendo trabalho em situação análoga a escravo a mulheres grávidas. A mulheres grávidas e a lactantes. Senhoras e senhores senadores, não esperem nada do governo. É a digital das senhoras e dos senhores que vai estar agora nessa votação. Mulher grávida e lactante pode trabalhar em condições assim. Em condições de trabalho análogo a escravo. É este o pecado que estamos cometendo aqui, se não aprovarmos esse destaque. Esse destaque é para salvar esta reforma do pior da crueldade. Do pior. Qualquer pesquisa na internet mostra, se não sabe o que é, mostra o que é o trabalho insalubre. Só aquele que nunca viu um trabalhador penar de sol a sol, debaixo de condições inadequadas de trabalho, pode proferir a besteira de dizer aqui que não se sabe o que é área insalubre. Todos os senadores e senadoras aqui sabem disso. E eu espero das senhoras senadoras e senhores senadores que não coloquem a digital neste crime, neste pecado de lesa direitos básicos, nesta crueldade que é impor a mulheres lactantes e gestantes trabalharem em condições insalubres. Como vota o PTC, senador Fernando Collor? O PTC vota, senhor presidente, a favor da mulher gestante, da mulher lactante, vota sim. Como vota o PRB, senador Eduardo Lopes? PRB. Ok. PRB vota não. Senhor presidente, a minoria. Minoria, senador Humberto Costa. Eu gostaria de encaminhar referência à fala do ilustre líder do PR. Ele disse bem, o médico do trabalho não significa que é um médico da Previdência Social ou de qualquer instituição independente. É um médico da empresa. E como tal, o médico da empresa, não por ser mau caráter ou não, mas pela contingência de ser funcionário da empresa, vai sempre se posicionar no sentido de imaginar que o trabalhador ou a trabalhadora está tentando obter benefícios indevidos. Eu sou médico, já atendi muito e eu via o que era o atestado que o médico do trabalho negava e eu, como médico, tinha que dar porque a pessoa estava efetivamente doente. E isso é de muito tempo. Então, o fato de ser um médico do trabalho não significa que vai se respeitar efetivamente o direito daquela mulher grávida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante, o governo prometeu e até agora não encaminhou essa proposição, não encaminhou essa medida provisória. E as pessoas estão votando aqui imaginando que isso vai acontecer, e eu tenho certeza que não vai acontecer, senhor presidente. Então, eu queria aqui chamar a atenção
não das mulheres da oposição que estiveram hoje aí nessa mesa defendendo o direito das trabalhadoras, mas senadoras como a senadora Simone Tebet, Marta Suplicy, Ana Amélia, Lúcia Vânia. É inaceitável que vossas excelências, Rose de Freitas, votem por essa proposta cujo objetivo concreto é ainda mais submeter a mulher trabalhadora a condições de trabalho inadequadas. Muito obrigado. Só um minuto. Como não tem encaminhamento individual do senador, mas a senadora Rose foi citada, a senadora Ana Amélia foi citada e a senadora Simone Tebet foi citada. Então, vou dar a palavra à senadora Rose, senadora Ana Amélia e senadora Simone Tebet. Senadora Marta Suplicy também foi citada. Senadora Rose de Freitas tem a palavra. Sentadas positivamente. Senhor presidente, Senadora, tem a palavra, senadora Rose de Freitas. Ainda que seja citada positivamente, eu queria dizer que votei a favor da reforma e duas dúvidas ficaram na minha cabeça com o compromisso que o governo esclareceria em tempo. Não quero aqui colocar em dúvida a intenção do governo de realmente produzir o texto que está aqui generosamente oferecido pelo líder. Mas há um tempo de tudo, e eu tenho o direito de colocar aqui uma questão. O trabalho intermitente para mim não ficou claro, e eu votei a favor do destaque, e eu não posso esquecer que sou uma mulher. Mulher, mãe, já trabalhei em local insalubre, sei as dificuldades de levar aquela gestação nas condições de risco que eu estava. Portanto, eu vou votar a favor do destaque, dizendo o seguinte: o governo errou nesse detalhe, no meu entendimento, de não produzir um documento acordado que daria tranquilidade a esse plenário de votarmos, pelo menos, mais 50% a favor desse texto. Portanto, Vossa Excelência sabe o respeito que tenho, parabenizo pela atitude de hoje de produzir essa votação. Não gostei do que vi durante a manhã, embora fossem colegas minhas. Acho que esta casa não pode produzir nenhum espetáculo, ainda que sobre a reprimenda das suas posições, ainda que com a vontade de demonstrar injustiça, ainda que protestando contra o encaminhamento. Eu quero dizer que meu voto será a favor das mulheres, porque ainda assim, sendo médico da empresa, conhecedor da empresa e de seus funcionários, jamais pode-se dizer que naquele momento poderia ou não ter uma tendência que não viesse amparar o direito da trabalhadora, muitas vezes o direito do patrão. Muito obrigada. Senadora Ana Amélia. Senhor presidente, eu lamento muito. Aqui ninguém tem autoridade para impor a qualquer um senador a sua vontade. Cada um é dono da sua escolha. Cada um é dono do seu voto. E tem que responder aos seus eleitores e à sociedade que representa aqui, e eu represento aqui com muita honra o Rio Grande do Sul. Portanto, ninguém tem autoridade de botar a canga no meu pescoço. Não aceito isso. Aliás, hoje foi o dia dessas censuras inaceitáveis num regime democrático. Aqui tem que se ganhar no voto e não no estado de querer admoestar, corrigir, dar recado ou fazer esse tipo de cobrança. Assumo sempre as minhas posições. Quero dizer também que a Câmara dos Deputados fez um acordo entre a bancada feminina com todos os partidos, inclusive do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PSDB, do PMDB e do PP, que era exatamente para preservar isso que está relacionado ao trabalho da mulher gestante e lactante. Um acordo com todos esses partidos da Câmara dos Deputados, com testemunhas e com gravações. Agora, vir aqui fazer esse discurso hipócrita, agora posso dizer, eu me calei até agora, mas não admito esse tipo de comportamento, de atitude desrespeitosa desde o início dessa sessão, quando envergonhou o Senado Federal pela primeira vez da sua história, ocupando a mesa de assalto, como se esse fosse um congresso da Venezuela. Isso não é a Venezuela, é o Brasil. Quero dizer também, muito obrigada, agradeço a vaia, agradeço a vaia. Fiquei quieta quando todos falaram. Fiquei quieta.
Fiquei quieta e calada. Quero dizer também, senador. Há uma senadora senadora Fátima. Senadora Fátima, a senhora já ultrapassou todos os limites desse plenário. Senadora está com a palavra, a senadora Ana Amélia. Diverge da senhora, a senhora aprenda a respeitar a democracia. Senadora, muito obrigada, presidente. Muito obrigada, presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia está com a palavra. Senadora Ana Amélia está com a palavra. Essa é a democracia do Partido dos Trabalhadores. Essa é a democracia. E eu quero dizer também que esse destaque é assim mesmo a democracia do PT. Não respeita a posição alheia, não respeita. Porque eu ouvi calada o discurso da presidente do Partido dos Trabalhadores. Uma agressão a cada um dos senadores. Os bem-nascidos. Eu sou bem-nascida, sim. Nasci de uma família pobre, a mais velha. E o meu pai me ensinou desde cedo. Não roube, não minta, não engane. Foi assim que eu aprendi. Bem-nascida fui, por educação e formação com valores de respeito às pessoas. Quero dizer também que esse destaque retira o destaque feito, o direito às mulheres ao adicional por trabalharem em local insalubre. Retira o direito, porque aquele acordo na Câmara aqui não foi respeitado. Os mesmos partidos que agora fazem um destaque para retirar o direito das mulheres lactantes e gestantes. Eu também tinha dúvidas, mas fui convencida quando as mulheres deputadas que tiveram a coragem de fazer a pedido de enfermeiras e de várias mulheres trabalhadoras vieram aqui implorar que fosse mantido o que está na reforma, porque é a garantia do adicional por taxa de insalubridade. É isso, meu caro presidente. Muito obrigado. Senadora... Não. Senadora Simone Tebet está com a palavra. Senadora Simone Tebet. Eu nunca pautei e jamais pautarei a conduta parlamentar de quem quer que seja nessa casa. Respeito os senadores e senadoras e exijo respeito. Não pensem que ao citar o meu nome, querendo com isso dizer que estou votando contra a mulher brasileira, a trabalhadora brasileira, vai me constranger, porque não vai. A minha história fala por mim. Eu fui a primeira mulher prefeita da cidade onde nasci. E lá construí a primeira clínica da mulher da saúde de um distrito do país. Não vou aqui me delongar no que avancei e no quanto trabalhamos pela mulher do meu município. Fui a primeira mulher vice-governadora. Hoje, como mulher, represento não só os homens, mas as mulheres sul-mato-grossenses e as mulheres trabalhadoras deste país. Eu sei o que estou fazendo. Não é à toa que estudei por muito tempo direito para saber que esta reforma trabalhista não retira o direito da mulher trabalhadora no que se refere à insalubridade. Ao contrário. Primeiro, esse texto não veio do governo, veio da Câmara de Deputados e não veio da bancada masculina, veio da unanimidade das deputadas do PSDB ao PCdoB. Talvez pela primeira vez em muito tempo a bancada votou em conjunto. Além disso, senhor presidente, por justamente termos dúvidas, é que estamos aprovando, aceitando o compromisso do governo de que imediatamente a sanção da reforma virá a medida provisória. Eu quero dizer mais uma vez que a minha história fala por mim. E enquanto presidente da Comissão Mista de Violência contra a Mulher, que tive a honra de presidir, e como primeira mulher a presidir, graças à honra que tive na designação do então presidente Renan Calheiros, nós avançamos nas políticas públicas em todo o setor, inclusive com a ajuda da bancada feminina, no que se refere aos direitos trabalhistas. Senador Humberto Costa, por favor, ao falar do meu nome, tome cuidado com as palavras e jamais tente me constranger, porque eu nunca
lhe dirigir a palavra num termo pejorativo ou tentando conduzir a conduta de Vossa Excelência. Nós estamos falando para milhares ou se não milhões de pessoas. Não poderia deixar de me pronunciar, mesmo de uma forma deselegante, para defender a minha honra, a minha história e a minha luta pelas trabalhadoras e pelas mulheres brasileiras. Senadora Marta Suplicy. Tem a palavra, Vossa Excelência, senadora Marta Suplicy. Senadora Marta Suplicy tem a palavra. Senadora Marta Suplicy com a palavra. Vanessa, posso Senadora falar? Marta Suplicy. Vanessa, deixa eu falar. Senadora Marta Suplicy está com a palavra. Bom. Senador Humberto Costa, eu não vou lhe dar a palavra. Não vou dar a palavra. Presidente, pode me garantir a palavra? Vanessa, posso falar? Você senta. Vocês falaram o dia inteiro. Além de sentarem lá, falaram o dia inteiro. Nós estamos falando pela primeira vez. Senta, vamos deixar a gente falar. Vocês ocuparam todos os espaços, falaram o dia inteiro. Nós estamos respondendo porque fomos mencionadas. Bom, eu vou com muita tranquilidade, presidente. Espera. Senadora Marta, você está com a palavra. Bom, presidente, com muita calma. Se há uma pessoa aqui, neste plenário, que pode dizer que lutou a vida inteira pela mulher, vocês podem ir no estado que vocês quiserem. Eu tenho uma história no Brasil. Nunca votaria contra a mulher. Quando recebi da Câmara o texto, eu fiquei escandalizada, tive a mesmíssima reação. Eu li aquilo e resolvi conversar com as deputadas. Por que elas haviam inserido que a mulher poderia trabalhar, a pedido dela, na insalubridade média ou mínima? A resposta veio. As enfermeiras nos procuraram, as médicas nos procuraram. Uma enfermeira que trata de neonatal, com esta lei, do jeito que foi aqui dito, que nós estamos querendo acabar com a mulher, ela não poderá trabalhar no neonatal, ela vai ser afastada, porque é insalubre. Ela vai perder também 20% dos seus rendimentos de insalubridade. Fora isso, ela vai 9 meses ficar afastada pela insalubridade e mais os meses de lactante. Ela vai ficar mais de ano afastada. Ela não quer. Ela quer poder, se assim ela desejar, poder falar, não é médico do trabalho não, porque elas vieram falar para mim que médico do trabalho podia acontecer exatamente o que as senadoras falaram. Eles iam ter mais poder, eles iam obrigar aquela mulher a ceder, e eu falei, mas vocês têm toda a razão, mas eu estava achando médico particular uma coisa que também, que mulher tem médico particular. Aí foi colocado, vai ser colocado na medida provisória, o atestado é do médico do SUS ou do médico que a mulher assim desejar. E é ela que tem que falar que quer, porque o texto começa dizendo: o trabalho insalubre é vedado a gestante e lactante. Aqui desejar trabalhar no mínimo ou no médio de insalubridade, terá que ter um atestado, mas é a iniciativa dela. Então, nós temos que pensar que temos que empoderar a mulher do seu desejo de querer, nessa situação da que trabalha, por exemplo, na questão de amamentação artificial no hospital, ou a do neonatal, ou a médica. Todas elas terão um prejuízo. Elas estão. Nós não pensamos nem nas outras especificidades que certamente também terão vontade de trabalhar no mínimo para manter o salário adicional de insalubridade, quando o mínimo não afeta a sua gestação, segundo seu médico, ou médico do SUS, não médico da fábrica, o médico do trabalho, que certamente poderia aí haver risco. Então, nós achamos que seria muito importante colocar dessa forma. Esta é a situação. Eu fiquei aqui, eu vou dizer, muito decepcionada com os colegas senadores, porque a partir dessa conversa com as deputadas, chamei as deputadas para conversar. Elas não quiseram conversar. Aí chamamos as deputadas para o fim aqui, e chamamos, quase que eu tive que carregar uma a uma para ouvir
as deputadas ouviram. E o que eu ouvia, o que elas diziam, não queremos saber, nós queremos que volte para a Câmara. Não se teve aqui nessa casa, em nenhum momento, a discussão do mérito. Se teve uma discussão ideológica. E o que nós estamos vendo é que a possibilidade de avançarmos na questão trabalhista, colocando exatamente o que muitos daqui falaram, é uma possibilidade concreta com a medida provisória. Se não é o nosso papel, se a gente aqui está um horror para a gente trabalhar desse jeito, é verdade, não tem que negar. Mas achamos que nós vamos conseguir um progresso bom, nós vamos conseguir, inclusive tivemos o trabalho que o senador Jucá não colocou, Ferraz também não, nós ficamos noites aqui com a Casa Civil também trabalhando, lendo os votos em separado e tentando ver dali o que poderia ser agregado. E agregamos muita coisa. Agora, não interessa discutir o que foi agregado, o que pode ainda melhorar, porque se tem alguém que está com boa vontade nisso, é o líder do governo. Se fossem para ele explicar, e muitas vezes eu conversei com vários e várias, vamos tentar colocar coisas importantes. O que vocês acham importante? Nós não achamos, não queremos conversar isso, a gente quer que volte para a Câmara. Então, é uma realidade que nós estamos vivendo aqui, que não passa pelo mérito. E, infelizmente, até com as mulheres que vão ser prejudicadas. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, sem nenhum barulho, eu voto sim esse destaque, entendendo que a maternidade tem função social e a sociedade tem a obrigação de proteger a maternidade. Essa é a minha posição. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Vossa Excelência que agrediu as mulheres. Votaram sim 25 senhoras e senhores senadores. Votaram não 44 senhoras e senhores senadores. O presidente não vota. Está rejeitada a emenda. A matéria vai à sanção presidencial. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Está encerrada a sessão.